Irmãos e irmãs, hoje no dia do Senhor temos a graça, a alegria de nos encontrarmos. Abrir o nosso coração em casa, diante da televisão, no rádio ou na internet, para ouvir a mensagem de Jesus. Hoje, 29º domingo do tempo comum, 16 de outubro. Mais uma vez com o evangelista Lucas, no capítulo 18, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No reino de Deus, a justiça tem prioridade. Justiça sempre acompanhada de misericórdia. Justiça pela metade é uma justiça sem misericórdia. É a justiça do reino que os cristãos de ontem, como os do nosso tempo, precisam testemunhar. A viúva da parábola revela que nunca podemos desistir. Em nossa sociedade desigual, impera a impunidade, o descaso com os pequenos e pobres, a mentira e a corrupção. Como os pobres precisam esperar nas filas intermináveis de tudo. Como ouvimos na primeira leitura do livro do Êxodo, é preciso enfrentar as dificuldades. Na Bíblia, os povos amalecitas eram inimigos de Israel e o perseguiam. O povo, na caminhada para a liberdade e para a vida, sempre encontrou e encontrará obstáculos que não podem ser motivo de desânimo, porque podem ser vencidos com a ajuda de Javé. No caso da primeira leitura da missa, pela intercessão de Moisés, implorando a Deus que libertasse o povo. E também com luta corajosa, personalizada na mesma leitura por Josué. No Evangelho, Jesus alerta que é preciso rezar sempre, sem nunca desistir. E o que é rezar, meus irmãos? O que é orar? Rezar, orar, é acertar nossos passos com os passos de Jesus. E o que devemos pedir na oração? Que venha o seu reino de justiça e que sua vontade se realize entre nós. Seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. A viúva, como ouvimos no Evangelho, era símbolo das pessoas desprotegidas, pequenas, humildes, sobretudo contra a ganância dos doutores da lei, que eram peritos em legislação. A viúva não desanimou, não perdeu a confiança em Deus e teve coragem de enfrentar o juiz, pedindo justiça contra o seu adversário. Embora, num primeiro momento, o juiz tivesse se manifestado insensível e não inclinado em ouvi-la em sua questão, acabou cedendo para se ver livre dela. Ele que não temia Deus e não respeitava homem algum. O que a parábola pede é que, como a viúva, perseveremos na oração, na certeza de que o agir de Deus, que é Pai, é um agir que salva, liberta de toda injustiça e que vai acontecer, que vai se manifestar.
O grande desafio está na pergunta do próprio Jesus: quando o Filho do Homem voltar para fazer justiça, encontrará a fé sobre a terra? É preciso não desistir de lutar, crer com garra, conservando-se sempre pronto para o testemunho, nunca dando espaço para o desânimo. Quanta gente abandona a fé, abandona a comunidade, abandona a sua igreja, não é? Hoje a gente fala que as religiões estão crescendo, os evangélicos estão proliferando, mas o pior não é isso não, o pior é aqueles que abandonam tudo, declaram-se sem fé, ateus, né? Sem religião nenhuma, sem igreja nenhuma. Quem sabe eu sou espiritualista, como muitos dizem, né? O que devemos fazer? Acolher a palavra de Deus, que tem o poder de comunicar sua sabedoria e de conduzir à salvação pela fé nele, em Cristo Jesus. Assim estaremos qualificados para toda boa obra. Não desanimemos, sempre em frente com esperança. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.